Meus bombones, coisas lindas do meu coração. Olha o esmalte, gente, olha o esmalte, brilha, né? Olha isso. Olha, adoro. Olha, bonito, né, pessoal? Então, meus bombones, esse vídeo é um vídeo tremendo também. Esse é um vídeo da minha época, né, gente? É como eu sempre falo, né? Tem pessoas aí que falam, fala dessa fulana, fala dessa... Gente, eu não posso falar de uma pessoa que eu não conheço, sabe? Fala dessa... Não posso falar dessa pessoa porque essa pessoa tinha 10 anos e eu já estava preparadíssima para sair do Brasil, sabe? Já estava com 21, 22 anos. Eu sou 11 anos maior que essa pessoa, sabe? Então não é da minha época. Tá? E eles sabem a quem me refiro, né? Eu não conheço, eu não sei quem é essa pessoa. Então não pede para me falar dessa pessoa, porque essa pessoa tinha 10 aninhos ainda, era uma criança. Bom, que eu também fui criança. Essa pessoa tinha feito 10 anos de idade, gente, eu já estava com passaporte para ir embora para a Europa. Então eu não posso falar dessa pessoa que eu não conheço. Né, que enquanto eu estava perambulando aí pela Marquês de Itu, toda essa lá, a Baixada do Glicério e toda essa parafernália, essa pessoa só tinha 4, 5 aninhos, ou menos incluso, até 2 aninhos, então essa pessoa não é da minha época. Essa pessoa viveu coisas aí, eu acredito, no ano 2000, aí por aí, incluso, esse que não venho da década dos 90, pessoal, eu venho dos 70, 80, 90 em diante. Sabe? Então, eu vivi coisas tremendas. As décadas dos 80, gente, inteirinha, eu vivi no Brasil, inteirinha, né? E parte da década dos 70, que eu tava com 13, 12, 13 anos, sabe? Então, eu vou contar, gente, a documentação das monas na minha época. Né? Porque, claro, era totalmente proibido trocar de nome, era totalmente proibido por sexo feminino, não podia. E as monas fazia, claro que fazia. Então eu vou explicar tudo que é uma verdade e todas que assistem meu vídeo, as veteranas, que são bastante delas, e muitas delas estão vivas com 80 anos, sabem que perfeitamente é tudo verdade o que eu vou relatar, tá bom? O assunto é o seguinte, naquela época, né, não existia isso de você poder trocar nome. Não. Então, era aquela corrida para fazer as plásticas por silicone, que vocês falam silicone industrial. Na minha época não era silicone industrial, tá, gente? Na minha época era um gel e silicone. Pronto, um gel. Que depois eu farei outro vídeo quem trouxe o silicone lá dos Estados Unidos, tá? Vamos... que é tremendo, é tudo isso a minha época, eu relato a minha época, que eu vivi, que presenciei. Então, gente, muitas faziam aquelas plásticas, assim, plastificava inteira para ter o 100% de passabilidade, mas é como eu falei, né, passabilidade é uma tronteria, né, uma besteira, né, gente, você tem que ser o que você é, né, mas tinha sua lógica, porque fazia isso? Para ficar praticamente irreconhecível no documento, né? Gente, sim, punha sexo feminino, nome de mulher, passaporte, gente, falsificado, claro, era tudo falsificado. A maioria que saía com passaporte falso, gente. Sim, é verdade. E elas sabem do que eu tô falando, tá? Que essa pessoa vivia aí na 7 de abril, que eu lembro perfeitamente, naquele edifício da Telefônica. Lembro perfeitamente. Sabe com quem eu fui? Com a Carla, que elas chamam de Thelma. A Carla é veterana também, infelizmente, tá falecida, tá enterrada nesse cemitério de perus nojento, tadinha, que eu já farei outro vídeo dela com esse assunto da documentação, tá? Que foi por isso que ela acabou falecendo de um AVC, tá? Eu já farei outro vídeo. Então, gente, que quede bem claro, hein? O vídeo não é expor pessoa, porque tem muitos nomes que eu não vou falar, claro, porque quando eu fui com a Thelma, né, porque, claro, a Thelma sabia que eu ia embora, mas
já com 21 anos, 21, 22, a Thelma tinha vindo de Paris, ela tinha chegado de Paris, aí eu fui encontrar com ela, né, porque a Thelma sempre foi minha amiga, foi uma irmã pra mim, né, ela falou, nossa, eu vou te levar num lugar que você vai conseguir as passagens pela metade do preço, você vai fazer tudo maravilhosamente, aí você vai triunfar. Aí eu fui com ela, né, bem inocente, né, não sabia de nada, né, tadinha, mas ela foi boa pessoa. Aí eu fui com a Thelma, né, com a Carla. Gente, chegou lá, tinha gente saindo, gente do escritório dela. Não, o nome da pessoa, a Dona Vilma, que ela sabe perfeitamente quem é a Dona Vilma, né? Ela e o Sérgio fazia toda essa falcatrua, né, pras monas, né? Mas olha, eu com sinceridade, eu nunca apoiei coisas erradas, né? Eu sempre tive muito medo de fazer as coisas ilegal, coisas erradas, né? Mais que medo, vergonha mesmo, né? Porque eu prefiro fazer as coisas sempre muito bem feita e honesta, né? Eu sou assim. Mas naquela época, gente, entre a pressão da sociedade, a pressão dos Alibã, a pressão da justiça diante da gente, era muito complicado querer algo assim, da forma que a gente queria, eles não iam dar nunca. Então, eu cheguei lá com a Thelma, aí a Thelma falou, né, olha, só olha, o panorama tinha bastante monas aí, importante, hein, gente, pessoas que estão vivas até hoje, da mídia também, pessoas importantes, hein, gente, tava aí, né, saindo do escritório dela, tá vendo essa? E eu escutando, né, tá vendo essa? Essa tá indo pra Nova York. E aí tinha uma outra menina aí que ela pegou e falou, menina, você ainda tá com esse nome de homem? E essa, menina do céu, acorda, não comigo, eu só observando. E a Carla ria, né, a Thelma ria. Menina, você pode trocar isso agora mesmo com o nome de mulher, sexo feminino e o nome você escolhe, menina. Abriu, gente, uma gaveta, tava cheia de passaporte, gente, cheia de passaporte. Naquela época, gente, os passaportes era só trocar a fotografia, nada mais que trocar a fotografia. Gente, pôr o nome de mulher e o sexo, nada. Hoje é impossível, tá cheio de chip, tá tudo muito bem, sabe? Hoje é impossível fazer essas falsificações. Impossível, eu diria que impossível. Porque tem chip até dentro da capa do passaporte, né? E claro, eles passam assim, lá no computador, já sai tudo. Se é você mesmo, se é falso, né? Hoje é complicado, mas na minha época era a coisa mais fácil do mundo, né? Mas claro, você tinha que pagar o dinheiro pra Dona Vilma, né? Pra ela fazer, ela e o filho dela, né? O Sérgio era filho dela. Eu sei de toda a história. Elas pensam que eu não sei, claro que eu sei. Mas isso não é querer expor ninguém, não. É falar a verdade, que elas sabem de sobra que é a verdade. Então, gente, muitas viajaram com passaporte falso. Muitas. E muitas viajaram com passaporte falso, pessoal, claro. Vocês pensam que era só para a Europa? Não. Nova York cheio, Austrália cheio. Vão por todas as partes do mundo, gente. Não é que vieram só para a Europa, não. Tem muitas em Nova York, né? Hoje, todas essas que tinham a documentação falsa, como a minha amiga Thelma, a Carla, que elas conhecem como Thelma, a Thelma é veterana, hein? A Thelma é das antigas, hein? Das antigas de Paris, porque a Thelma era maior que eu, 12, 13 anos. Algo assim, hein? E muita amiga minha. Irmã, pra dizer irmã, que vivia naquele buraco chamado Perus, como eu, sabe? Então, minha irmã, a Thelma, tá enterrada lá, tadinha. Tá enterrada lá naquele cemitério bom, naquele cemitério horrível de Perus, né? Tá lá, tadinha. Qualquer dia eu vou levar umas flores pra ela, mas eu não queria ir naquele lugar. Eu abomino aquele lugar, abomino. Ou pedir pra alguém fazer por mim, né? Porque eu não suporto aquele lugar. Então, e aí, gente, falou pra menina, tá vendo essa? Tá indo pra Nova York agora mesmo. Olha que simples. Menina, a gente faz isso agora. E aí eu olhei pra Thelma, pra Carla, falei, ai, Carla, não quero não, isso é falso. Ela, mas que todo mundo faz. Falei, mas eu não vou fazer não, fiquei com muito medo, não queria. Falei, Thelma, a passagem realmente era muito mais barata, né? Porque ela tava na rua 7 de abril, depois ela foi pra uma galeria, ela foi pra não era shopping aquilo não, era uma galeria, tava lá em cima, no centro de São Paulo. Eu falei, eu não quero, porque claro, eu sempre fui muito medrosa, imagina, gente.
Gente, eles dão conta na aduana que você leva a documentação falsa, acho que te põe na cadeia, gente. E você é inocente, simplesmente só porque queria fazer as coisas legal dentro da ilegalidade. Então eu falei que não queria, né? Aí a Thelma falou, nossa, você vai gastar muito dinheiro com essas passagens e tudo. Aí eu não soltei pra ela, que eu tinha guardado dinheiro durante toda a minha vida, né, pessoal? Durante toda a minha vida. E aí foi isso, gente. Foi isso. O curioso é que muitas com 14, 15 anos puseram silicone e se plastificaram inteira, tiraram a documentação falsa, né, o passaporte falso, com a Vilma. E a Vilma punha idade para a pessoa elegir. Se você tinha 16 anos ou 15 anos, você podia eleger um passaporte com 22, 23, 25 anos. Tinha com idade de 30, você elegia a tua idade. E logo depois você elegia teu nome. E a fotografia era tão fácil, aquilo eu ficava olhando, aquilo estarrecida, né? Mas logo depois a polícia descobriu tudo aquilo, foi um fuzuê, saiu, se eu não me engano, saiu no Aqui Agora, uma coisa assim, Aqui Agora, descobriram, gente, claro que descobriram, essas coisas. Gente, as coisas mal feitas não fica silenciada, se descobre tarde ou cedo. E claro, com tudo isso, gente, elas arriscaram muito, né? Mas, olha, pra vocês verem, nenhuma foi pega. Nada, não passou nada, né? Hoje, todas elas, incluso as que seguem viva, hoje, elas têm a documentação tudo em ordem, tudo legal. Mas pra isso, necessitou a outra pra fazer as coisas legais, né? Hoje é muito difícil, tá, gente? Olha, e eu vou ensinar pra vocês. Esse foi o meu primeiro passaporte brasileiro, gente. Por que tá cortado aqui essas orelhinhas? Tá cortado essas orelhinhas porque, claro, ao vencer, eles cortam justamente para não utilizá-lo, não? Bom, eu não vou mostrar por dentro porque aqui tá meu nome de antes e não dá não, né, gente? Não dá mesmo. Então, esse é... Bom, isso aqui eu creio que eu posso... aqui põe meu nome também. Não. Eu fiz as coisas super legal, hein, gente? Super legal. Olha, ponho... Isso é uma visa, como vocês veem, incluso quando ia para Nova York, para Estados Unidos, havia uma falsificava a visa também. Entravam, gente, as monas entravam com visa falsa, passaporte falso, tudo falso, mas entrava, né? Mas era uma luta, né, pessoal? Nos anos 80 era uma luta, uma guerra para você conseguir ser reconhecido e ser alguém na vida. Mas eu, com a minha paciência, eu tive perseverança e aguentei. E olha hoje é a coisa mais fácil para as meninas fazer tudo legal, ter um nome feminino, ter o sexo feminino, tudo na legalidade, né? Mas antes não, antes elas gritavam e queriam tudo já, no momento. Então elas fizeram ilegal. Esse foi o primeiro, esse foi o segundo, que também tá cortado, e esse é o último de vocês. O último passaporte de vocês que tá aí. Pra vocês verem que eu ainda tenho a nacionalidade do Brasil, mas olha, passei por 3 passaportes, gente. E esse também vai vencer, já vem um 4º atrás. Então, pra vocês verem, eu sou das antigas, gente. Eu sou das antigas. E claro, esse daqui eu tirei a princípios. A finais dos 80, a princípio do 90, né? Bom, final da década dos 80. Então, para você ver o tamanho do passaporte, é bem maiorzão, para vocês verem, bem maiorzão. E aqui dentro só vai uma fotografia, e aí o delegado, a firma do delegado, a numeração do... Nada mais. Então, por isso era tão fácil falsificar isso. Hoje, isso é super complicado, gente. Tem chip por todas as partes aqui dentro. Então, falsificar isso é impossível, né? Impossível. Mas o pessoal sempre não acredita. As monas hoje não precisam de fazer nada disso. Por quê? Porque elas têm toda a lei a favor delas para regularizar os documentos delas e tudo certinho. Não precisa fazer nada ilegal. Fazem legal quem quer, hoje. Mas na época a gente era babado. E aquela época, pessoal, era uma época tremenda, né? Com isso aqui, gente, elas faziam o que fosse, né? O meu venceu, né? Nada mais venceu, eu renovei ele, cheio de carimbo, gente. Eu viajei tanto. Olha, pessoal,
eu falo uma coisa, isso é muito importante, esse documento de viagem, porque sem esse documento você não viaja pra nenhuma parte, né? Mas eu fiz tudo legalzinho, né? E tá vendo? Deu tudo certo, né? E claro, não podia dar errado nada, porque eu não fiz nada ilegal. O único que eu fiz foi vir e não voltar. Isso não se... Bom, teoricamente isso não se faz, mas eu fiz. Isso é algo errado, né? Errado, porque você vem pra passear e você tem que voltar pra tua casa. Mas só que, gente, eu não queria voltar para aquele inferno. E eu juntei dinheiro durante toda a minha vida para ir, para não voltar mais, né? Então, eu acho que foi a única coisinha que eu fiz que, sabe, dentro de uma ilegalidade, vim como turista, ficar dentro de um país estrangeiro ilegal. Mas depois já consertou tudo, graças a Deus, que eu consegui contrato de trabalho, saiu minhas residências e tudo isso, né? Foi a única coisa que eu realmente fiz ilegal, foi vir e ficar, não voltar, né? Foi a única coisa, mas minha documentação foi sempre verdadeira, né? Que tinha meu nome anterior antes, sempre foi tudo legal, nunca fiz nada ilegal. Hoje, todas as que fizeram as coisas ilegal, as que estão vivas, hoje já tem tudo consertadinho, já tem tudo arregladinho, mas coitadas também, né? Aí na corrida, aquela porque queriam também deixar o Brasil, elas queriam ir embora. Umas para Nova York, outras para Sydney, para Austrália, outras para qualquer parte do mundo, menos Brasil, porque era uma época do cão, a época dos 80, era a época do cão. Se você não morresse na mão das virgulinas, você morria na mão dos Talibã, ou senão a sociedade tratava de te matar. Então a escapatória era sair embora daí, né? E a minha cabeça era também ir embora, mas eu queria fazer tudo muito legal e eu fiz tudo muito legal, legalmente. Claro! E eu já farei um vídeo da Thelma, da Carla, que é uma pessoa que foi minha irmã praticamente, uma veterana de Paris antigo, dos Paris antigo, não? Carla Tardelli, foi muito amiga minha, né? E elas conheciam aí como Thelma, né? E já faria um vídeo dela falando todo desse tema da documentação, que a coitada também passou os pedaços dela dentro daquele trem indo pra Itália e Paris com os Talibã, hein? Daqui, da Europa, né? Que ela teve que atender eles pra eles não deportar ela. São vídeos tremendos que eu tenho que fazer ainda, né, coitada? Ela atendeu eles dentro do trem, né? E ela ria, tadinha, ela me falava, a lindinha que fez tudo, né? Porque a Carla já tava operada, já tava redesignada, né? Gente, babado, confusão e gritaria, porque a redesignação, a maioria fazia em Marrocos, gente. Era a via de escape mais boom das monas da minha época, né? Mas tem tanto vídeo ainda pra fazer pra vocês, meus bombones. Gente, essa foi a parte da documentação da minha época falsa, que elas utilizavam esse passaporte daqui, com o nome de mulher, com fotografia delas e a idade que elas elegiam. Então, muitas meninas entraram na Europa com 15, 16 anos, de menor, hein, gente? Mas só que um passaporte por idade, 24 anos, 25, 26. Então, por isso, cuidado, que há muitas veteranas que dizem ter 80, incluso até 90 anos. Não. Porque hoje ela tem a documentação em ordem, mas só que quando ela tirou antes, ela elegeu a idade dela. Então, regressa para trás aí uns 10 anos mais ou menos. Que você de 90 não tem. Você tá com 78, 78. Você elegeu tua idade, incluso até 70, né? Gente, era todos esses babados da minha época. Era minha época. E essas coisas não tá escrito em nenhum lugar, essas coisas ninguém nunca contou, mas são coisas que eu tô retratando de trazer tudo assim, mas só que não é em nenhum momento para prejudicar ninguém. No entanto, eu não dou nomes das monas que fizeram, que tem bastantes. Não dou nome delas. Por quê? Porque, coitadas, né? Sabe pra quê? E hoje elas já têm tudo normal, tudo legalizado. Então, pra quê, né? Voltar naquele passado e falar, você hoje tem o documento legalizado, mas antes era falso, né? Pra quê, né? Jogar isso na cara delas, né, coitadas? Não, porque elas também sofreram, gente. Elas também sofreram nesse Brasil que enterrava todas vivas aí nos anos 80. Claro, como eu me escabulia, saía correndo por toda essa parte, com a Roberta, com a Thelma, com muitas outras, hein, com muitas outras, porque eu tive muitas amigas naquela época. Claro, eu era uma moninha de 12, 13, 14 anos. Hoje, com meus 54, vou fazer 55,
feliz da vida por ter feito as coisas no meu ordem, na minha ordem, né? Não fui pôr a cabeça nunca de nenhuma, né? Então, eu já trarei outros vídeos, incluso as que trouxeram silicone nos Estados Unidos, como Maria Pia, tá viva aí, gente, tá viva. Viva aí no Brasil. E muitas outras, porque eu sei toda a verdade do meu mundo dos anos 80. Então, meus bombones, e era isso, que é um vídeo bastante bom para vocês, que vocês desconheciam na minha época, né? Mas era aquela coisa, né, gente? Era a corrida pra sair daí. A corrida pra conseguir dinheiro, pra fazer as plásticas, a corrida pra... Porque naquela época, os PG, gente, todas elas faziam, né? Todas elas. Era a via de escape, mas só que fora, elas conseguiam dinheiro suficiente pra fazer todas as plásticas, comprar casa, comprar carro, comprar apartamento, comprar tudo. Na minha época, hoje, eu não acredito que elas conseguem esse dinheiro para fazer todas essas coisas, não, né? Mas hoje, graças a Deus, todas elas, as que estão vivas, que não é uma nem duas, são bastante. Tem tudo em ordem, tudo legalizado, tudo dentro da lei. Isso é importante, né, gente? E hoje, no dia de hoje, falsificar isso, não. Porque isso, agora, é isso daqui. É isso. E isso daqui tá cheio de chip por dentro, gente. Tá cheio de chip. Isso não se falsifica nunca. Eu acho que não. Mas antes, isso aqui que só ia com a firma, a assinatura do delegado e a fotografia tua, o sexo e o nome. Isso era a coisa mais fácil do mundo, gente, de falsificar. Por isso a Vilma cobrava dinheiro das monas pra... Ela e o Sérgio, o filho dela, né? Mas eu acho que eles estiveram até na cadeia. Eu acho que eles foram parar até na cadeia, gente. Porque foi descoberto tudo, tá? Não foi algo que ficou aí sem ninguém saber, não. Foi descoberto, mas claro, muito de vocês não estavam nem nascidos, e nessa época saiu numa reportagem aqui agora, uma coisa assim, era reportagem, tá? Eu não sei se eu vou localizar essa reportagem, mas não sei nem se ela tá subida, mas de qualquer forma fica praticamente relatado o que eu vi aí, o que eu vivia aí, essa época do cão, ao lado da Thelma, ao lado de muitas outras, que o que buscava era ir embora daí, né? Eu também buscava ir embora, mas com toda a minha paciência, né? Porque a minha teoria era de que eu não vou depender de fazer PG, porque eu não vou fazer isso. Eu não queria fazer isso. Não queria, porque não. Não e não. Eu queria trabalhar, mas para trabalhar tinha que ser legal. Então tinha toda essa confusão na minha cabeça. E aí foi aonde eu falei, eu vou conseguir. E eu vou ficar legal nesse país que eu vou. E assim foi. Eu fiquei ilegal os primeiros meses. Depois eu fiquei legal, porque já tinha contrato de trabalho, o governo aprovou as propostas de trabalho, me deu a primeira tarjeta de residente, depois me deu a segunda, a permanente, e logo me nacionalizou a espanhola. Então, eu fiz tudo dentro da legalidade, né? Mas que eu presenciei a documentação falsa das monas e como muitas, que muitas deixaram o Brasil incluso sendo menores, hein? Sendo menores, 16, 17 anos. Algumas já tinham 20, 22, mas punham até a idade de 30 anos, né? Tinha umas que, muito abusada, que punha a idade até de 36 anos, né? E ela não passava dos 20, né? E é isso, gente. Então, quando você vê uma mona dessa muito veterana, muito antiga, falando eu tô viva com meus 90 anos. Não, ela não tem 90 anos. Porque no começo, ela tinha uma outra idade. E aí, a Vilma pôs a idade falsa, né? Pôs 20 anos mais nela, né? Pôs 20 anos mais nela. Ou ela eligiu a idade que ela queria pôr no passaporte, né? E é bem por aí, gente. Mas, bom, hoje já tá tudo... graças a Deus, muito bem organizado, muito bem mais visto, né? As leis estão muito mais ordenadas nesse aspecto de documentação, então me parece legal e maravilhoso que hoje vocês podem trocar o nome, hoje vocês podem fazer a documentação de vocês com sexo feminino, que isso era impossível pra gente antes. Era impossível trocar o nome, gente. Era impossível tudo pra gente. Era uma barreira que a gente tinha diante, todas, incluindo a mim também, eu tinha essa barreira. Mas eu, com essa barreira, eu fui diante com a barreira diante de mim. Elas não, elas abriram a barreira e mergulhou dentro
com a ilegalidade e tudo, porque, claro, se eles eram ilegais com elas, elas também foram ilegais com eles. Então, a teoria é o comido pelo servido, né? Não é assim? E tudo isso sem contar que não estavam redesignadas, não estavam operadas ainda. Não estava. Porque, claro, se você está operada, né, está redesignada, tem todas as plásticas, está irreconhecível com, vamos, 200% de passabilidade, né? Que é impossível você falar, essa não é uma mulher, né? Claro, se tirasse a roupa dela, não estava ainda operada, aí sabia. Mas sem operar, elas faziam isso. Conseguia os passaportes com, bom, documentação falsa, o nome, com fotografia e o sexo. Sem estar operada, porque, claro, se tivesse operada, aí já não tinha como realmente falar. Você não é essa pessoa que você tá pondo aqui, né? Mas, claro, é que antes, gente, antes elas conseguiam fazer isso. Hoje é impossível fazer isso. É impossível, porque tá tudo muito bem ordenado, com chip, com tudo. Todo mundo se conhece a todo mundo, né? A tecnologia tá muito avançada, é impossível fazer isso hoje, né? Mas antes era isso, meus bombones. Antes sim que se fazia, elas, uma grande parte delas, vamos, bastante, hein? Bastante fizeram. Mas só que hoje tá tudo bem ordenado, elas têm os documentos tudo legal, hoje. Mas antes aquilo não, gente. E muitas delas, sim, estavam trabalhando em Itália, trabalhando em Paris, bom, fazendo PG em Itália, fazendo PG em Paris, fazendo PG em todas as partes, em Suíça, em todas as partes, com documento falso. É documento falso. Mas, bom, isso praticamente hoje já difícil, é muito difícil. Hoje elas têm toda a documentação legal, estão tudo dentro da ordem, né? Mas antes não era assim não, gente. Antes não. Na minha época, não era assim, porque a lei não dava trégua, a lei não dava brecha para você ter esse direito de pôr o teu nome que você quiser e o teu sexo feminino não dava essa brecha. Então elas optavam por fazer isso, né? Eu sou muito sincera, né? Como eu fiz sempre tudo muito legal. Sim, eu saí com minha documentação legal do Brasil, né? De antes, né? Nome de antes, sexo de antes, né? Hoje, graças a Deus, tá tudo mudado. Mas é isso, gente, é isso. Antes a minha época foi isso. Foi isso e não tem mais histórias, tá? Então, são coisas que estão aí, ninguém sabia, praticamente só quem sabe são as monas, as que estão vivas, né? Porque as de hoje não sabem nada disso, né? Sabe nada. É por isso que eu falo, as monas de hoje não sabem nem a missa metade do que era a minha época. Gente, a época do cão, tá bom? A época do cão. Isso é tudo, gente, que eu tinha que falar da documentação falsa da minha época, tá, pessoal? Mas com todo o dia de hoje, gente, vocês têm que estar felizes, tá? Um beijo, um cheiro delicioso pra vocês. E até o próximo vídeo, tá, meus amores? Mua.